Neste vídeo, vamos comentar questões referentes aos tópicos de noções de informática, cobrados na grande maioria dos editais do CESP e Sebrasp. Lembrando que esse conteúdo serve tanto para nível médio quanto superior. Vamos nessa! Questão número 1. A respeito de redes de computadores, julgue o item a seguir. Uma rede formada por dispositivos Bluetooth é exemplo de PAN, Personal Area Network, certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. Uma PAN, Personal Area Network, é uma rede de pequeno alcance, usada para comunicação entre dispositivos próximos, geralmente dentro de um raio de poucos metros. Redes Bluetooth são um exemplo clássico de PAN, pois permitem a conexão entre dispositivos como celulares, fones de ouvido, smartwatches e outros, facilitando a troca de dados sem a necessidade de cabos. Questão número 2. Acerca do sistema operacional Linux, do PowerPoint 2013 e de redes de computadores, julgue o item a seguir. Por se tratar de arquitetura ultrapassada e possuir pouco compartilhamento de recursos, redes do tipo cliente-servidor não podem ter mais que 100 clientes conectados ao respectivo servidor. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. Redes do tipo cliente-servidor são amplamente utilizadas e podem suportar muito mais do que 100 clientes conectados a um servidor, dependendo da capacidade do hardware, do sistema operacional e da configuração da rede. A arquitetura cliente-servidor é eficiente na distribuição de recursos, permitindo o compartilhamento de arquivos, aplicações e serviços de maneira escalável. Servidores robustos podem lidar com milhares de conexões simultâneas, especialmente em ambientes corporativos e na internet. Questão número 3. A respeito de redes de computadores, sítios de pesquisa e busca na internet, computação em nuvem e redes sociais, julgue o item a seguir. Em uma comunicação TCP/IP entre dois computadores, não há controle de envio e recebimento de pacotes, uma vez que esse modelo de transmissão é considerado não orientado à conexão. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. O modelo TCP/IP inclui dois protocolos principais, o TCP, Transmission Control Protocol, e o IP, Internet Protocol. O TCP, ao contrário do que a afirmação sugere, é orientado à conexão, garantindo controle de envio e recebimento de pacotes. Ele estabelece uma conexão entre os computadores antes da transmissão, gerencia a entrega ordenada e confiável dos dados e confirma o recebimento dos pacotes, evitando perdas e garantindo que os dados cheguem corretamente. Por outro lado, existe o UDP, User Datagram Protocol, que é não orientado à conexão e envia pacotes sem controle de recebimento, sendo mais rápido, mas menos confiável. Portanto, a afirmação mistura conceitos e está incorreta. Questão número 4. A respeito de protocolos que dão suporte ao funcionamento da internet, de intranets e de correio eletrônico, julgue o item subsecutivo. O protocolo DNS, entre outras funcionalidades, transforma um nome em um endereço MAC da placa de rede. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. O DNS, Domain Name System, tem a função de traduzir nomes de domínio legíveis por humanos, como www.exemplo.com, em endereços IP, que identificam dispositivos na rede. Ele não converte um nome em um endereço MAC da placa de rede. A conversão de endereços IP em endereços MAC é feita pelo protocolo ARP, Address Resolution Protocol. Quando um computador quer se comunicar com outro na mesma rede local, ele usa o ARP para descobrir o endereço MAC correspondente ao IP. Então, a afirmação está incorreta porque atribui ao DNS uma função que, na verdade, pertence ao ARP. Questão número 5.
No item subsequente, concernente a redes de computadores, é apresentada uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada. Ao acessar o sítio https://www.simp.mp.br para efetuar uma pesquisa sobre peças processuais, um usuário ficou em dúvida se deveria informar dados sigilosos. Nessa situação, a dúvida do usuário é improcedente, pois o fato de o sítio possuir um S de secure no endereço, especificamente em wwws, significa que todo acesso a esse sítio é seguro, uma vez que os dados trafegados entre o computador do usuário e o servidor são criptografados. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: o uso de wwws no endereço de um site não indica que ele é seguro. O que realmente garante a segurança da conexão é o protocolo HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, onde o S no final de HTTPS significa que os dados trafegados entre o usuário e o servidor são criptografados, usando SSL/TLS, protegendo contra interceptação por terceiros. No exemplo citado, o endereço começa com HTTP, sem o S, o que indica que a comunicação não está criptografada. Portanto, a dúvida do usuário é válida, já que ao acessar um site sem HTTPS, os dados podem ser interceptados e não há garantia de segurança na transmissão. Questão número 5. Com relação à informática e processo digital, julgue o item que se segue. Apesar de a internet ser uma rede mundial de acesso amplo e gratuito, os usuários domésticos a utilizam por meio de algum provedor de acesso à internet, isto é, uma empresa privada que cobra pelo acesso ao serviço. Certo ou errado? Gabarito: certo. Justificativa: a internet de fato é uma rede mundial de acesso amplo, mas isso não significa que todos os usuários possam utilizá-la gratuitamente. Para que um usuário doméstico consiga conectar-se à internet, é necessário contratar um serviço de acesso fornecido por um provedor de internet, ISP, Internet Service Provider, que pode ser uma empresa privada e geralmente cobra pelo acesso. Os provedores de internet oferecem diferentes tipos de conexão, como fibra óptica, cabo, DSL, satélite ou mesmo rede móvel, garantindo que o usuário possa acessar a web. Apesar de existirem locais com acesso gratuito, como redes públicas em bibliotecas, praças e cafés, a grande maioria das conexões domésticas depende de um serviço pago. Questão número 7. Com relação aos conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e à intranet, julgue o próximo item. Cookies são arquivos enviados por alguns sítios da internet aos computadores dos usuários com o objetivo de obter informações sobre as visitas a esses sítios. No entanto, o usuário pode impedir que os cookies sejam armazenados em seu computador. Certo ou errado? Gabarito: certo. Justificativa: os cookies são pequenos arquivos enviados por alguns sites da internet para os computadores dos usuários com o objetivo de armazenar informações sobre a navegação. Eles podem registrar preferências, facilitar logins e personalizar a experiência do usuário, mas também são usados para rastrear atividades online. No entanto, o usuário tem controle sobre os cookies e pode impedir que sejam armazenados no computador. Isso pode ser feito por meio das configurações do navegador, onde é possível bloquear cookies automaticamente, excluir os existentes ou definir permissões específicas para cada site. Algumas páginas podem não funcionar corretamente sem cookies, mas a privacidade do usuário é preservada. Questão número 8. Com relação aos conceitos básicos de informática, julgue o item que se segue. As intranets são redes que permitem utilizar as tecnologias de internet para conectar, por exemplo, uma empresa com seus clientes ou fornecedores por meio de VPNs, Virtual Private Network. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: as intranets são redes privadas utilizadas dentro de uma organização, como empresas ou instituições, e geralmente são restritas aos funcionários e membros internos. Elas utilizam tecnologias da internet, como servidores web e protocolos de comunicação, mas não se destinam a conectar a empresa com seus clientes ou fornecedores diretamente.
Para conectar redes externas, como parceiros comerciais, fornecedores e clientes, com segurança, as empresas podem utilizar uma extranet, que expande a intranet para usuários externos autorizados. Além disso, uma VPN, Virtual Private Network, pode ser usada para permitir que funcionários acessem a intranet remotamente com segurança, mas não necessariamente para conectar diretamente clientes e fornecedores à intranet da empresa. Questão número 9. A respeito de protocolos que dão suporte ao funcionamento da internet, de intranets e de correio eletrônico, julgue o item subsecutivo. Tanto o protocolo HTTP quanto o protocolo HTTPS podem ser utilizados em intranets e na internet. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. Ambos os protocolos HTTP, Hypertext Transfer Protocol, e HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure, podem ser utilizados tanto em intranets quanto na internet. HTTP é o protocolo fundamental para a transferência de informações na web. Ele é usado para acessar páginas e recursos em servidores web. HTTPS é a versão segura do HTTP, que adiciona uma camada de criptografia, SSL/TLS, para proteger a comunicação. Em intranets, que são redes privadas de uma organização, é comum utilizar HTTP para acesso a recursos internos. No entanto, para maior segurança, especialmente onde informações sensíveis são transmitidas, o HTTPS também pode e deve ser implementado. Na internet, o HTTPS é cada vez mais a norma para garantir a privacidade e integridade dos dados dos usuários. Questão número 10. A respeito de programas de navegação, julgue o próximo item. Para não memorizar o histórico de navegação pelo navegador Firefox, deve-se utilizar necessariamente a navegação privativa, pois de outra forma, além dessa, o histórico será registrado. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. Embora a navegação privativa no Firefox seja uma opção eficaz para evitar o registro do histórico de navegação, não é a única forma de impedir que o histórico seja armazenado. O Firefox permite que os usuários ajustem suas configurações para desativar completamente o armazenamento de histórico, independentemente do modo de navegação. Nas configurações do navegador, é possível desativar o armazenamento do histórico permanentemente, configurar o Firefox para excluir o histórico automaticamente ao fechar o navegador, usar extensões ou complementos para bloquear o rastreamento da navegação. Portanto, a navegação privativa não é obrigatória para evitar o registro histórico, já que o Firefox oferece alternativas para isso. Questão número 11. Com relação aos protocolos web e ao navegador Mozilla Firefox em sua versão mais atual, julgue o item seguinte. Uma das ferramentas mais completas do Mozilla Firefox é o corretor ortográfico, que é instalado no navegador e contém todos os idiomas em um único dicionário. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. O Mozilla Firefox possui um corretor ortográfico integrado que auxilia na revisão de textos digitados em formulários e campos de entrada. No entanto, ele não contém todos os idiomas em um único dicionário. O Firefox permite que os usuários adicionem dicionários específicos para diferentes idiomas, mas esses precisam ser baixados e instalados separadamente. Além disso, o corretor ortográfico do Firefox depende dos dicionários disponíveis no sistema ou instalados como complementos no navegador. Ele não é necessariamente uma das ferramentas mais completas do navegador, pois há outros recursos mais robustos, como o bloqueio de rastreadores, suporte a extensões e a navegação privada. Questão número 12. Julgue o item subsequente, no que se refere a ferramentas para a edição de documentos, a comunicação e a navegação na internet. Quando o Google Chrome é utilizado para navegação na internet sem que esteja na opção de modo anônimo, os endereços dos sites visitados são armazenados no computador do usuário. Certo ou errado? Gabarito certo. Justificativa.
Quando o usuário navega na internet usando o Google Chrome sem ativar o modo anônimo, o navegador armazena os endereços dos sites visitados no histórico de navegação. Esse histórico pode ser acessado posteriormente pelo próprio usuário e pode ser utilizado por sites para personalizar experiências de navegação. O modo anônimo, por outro lado, impede que o histórico de navegação, cookies e outros dados sejam salvos após o fechamento da janela anônima. No entanto, isso não significa que a navegação seja completamente privada, pois o provedor de internet, redes corporativas e até mesmo alguns sites ainda podem rastrear a atividade online. Questão número 13. A respeito de ferramentas, aplicativos e procedimentos em informática, julgue o próximo item. No Google Chrome, ao se confirmar a opção Definir como padrão, todos os links que se clicar serão automaticamente abertos nesse navegador. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. Quando o Google Chrome é definido como navegador padrão no sistema operacional, todos os links abertos a partir de outros aplicativos, como e-mails, documentos e mensagens, serão automaticamente carregados no Chrome. Isso ocorre porque o sistema reconhece o Chrome como o navegador principal para lidar com requisições de páginas da web. No entanto, isso não afeta links abertos dentro de outros navegadores, que continuarão a usar sua própria configuração. Além disso, o usuário pode reverter essa escolha a qualquer momento nas configurações do sistema ou do próprio Chrome. Questão número 14. Acerca do navegador Chrome, julgue o item a seguir. O Chrome possibilita a sincronização de dados, como senhas e histórico de navegação, utilizando a conta do usuário no Google para armazenar as informações. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. O Google Chrome permite a sincronização de diversos dados, como senhas, histórico de navegação, favoritos, extensões e configurações, utilizando a conta do usuário no Google. Isso possibilita que, ao fazer login em sua conta do Google em diferentes dispositivos, o usuário tenha acesso às mesmas informações, garantindo uma experiência contínua. A sincronização é gerenciada pelo serviço Google Sync e o usuário pode personalizar quais itens deseja sincronizar. Além disso, os dados armazenados são protegidos por criptografia e há a opção de adicionar uma senha de sincronização para maior segurança. Questão número 15. Acerca do navegador Chrome, julgue o item a seguir. No Chrome, é possível abrir diferentes sítios em múltiplas guias e também agrupar essas guias em um único espaço de trabalho, utilizando-se o recurso Adicionar guia ao novo grupo. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. O Google Chrome permite que os usuários abram múltiplas guias e organizem essas guias em grupos, tornando a navegação mais eficiente. O recurso Adicionar guia ao novo grupo possibilita que o usuário agrupe guias relacionadas em um único espaço de trabalho, podendo nomear o grupo, escolher uma cor e até recolher ou expandir as guias agrupadas. Essa funcionalidade é útil para quem trabalha com várias abas ao mesmo tempo, permitindo organizar melhor a navegação e facilitar o acesso às páginas abertas. Questão número 16. A respeito de programas de navegação, julgue o próximo item. O navegador Chrome impede a instalação de qualquer extensão por questões de segurança e privacidade na navegação dos usuários. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. O Google Chrome permite a instalação de extensões, que são pequenos programas que adicionam funcionalidades ao navegador, como bloqueadores de anúncios, gerenciadores de senhas, ferramentas de produtividade e muito mais. Os usuários podem baixar e instalar extensões diretamente da Chrome Web Store, desde que estejam disponíveis e compatíveis com o navegador. No entanto, por questões de segurança e privacidade, o Chrome adota medidas para proteger os usuários contra extensões maliciosas. Ele verifica as permissões das extensões, alerta sobre riscos potenciais e pode bloquear ou remover extensões que violem suas políticas. Além disso, o usuário pode gerenciar suas extensões nas configurações do navegador, desativando ou excluindo aquelas que não deseja mais usar. Questão número 17.
Julgue o próximo item relativo ao sistema operacional Linux, ao programa Microsoft Excel 2013 e ao programa de navegação Google Chrome. Ainda que o usuário exclua o histórico de downloads do Google Chrome, os arquivos contidos nesse histórico não são removidos do computador. Certo ou errado? Gabarito: certo. Justificativa: quando um usuário exclui o histórico de downloads no Google Chrome, apenas a lista de arquivos baixados desaparece do navegador, mas os arquivos em si permanecem no computador. O histórico de downloads é apenas um registro das transferências realizadas, e a exclusão desse histórico não afeta os arquivos armazenados no sistema. Para remover completamente um arquivo baixado, o usuário deve deletá-lo manualmente na pasta onde foi salvo, como a pasta Downloads do sistema operacional. Vale lembrar que, mesmo após a exclusão, o arquivo pode ser recuperado em alguns casos, a menos que seja apagado permanentemente. Questão número 18. Julgue o item subsequente, acerca de redes de computadores e de segurança da informação na internet. No Microsoft Edge, é possível optar pela navegação in private, em que a consulta a páginas na web é feita sem que sejam armazenados históricos de endereços ou cookies, por exemplo. Certo ou errado? Gabarito: certo. Justificativa: o Microsoft Edge possui o modo de navegação in private, que permite acessar páginas na web sem que o navegador armazene o histórico de endereços, cookies, dados de formulários ou outras informações da sessão. Este recurso é útil para quem deseja mais privacidade ao navegar, impedindo que o histórico fique registrado no computador após o fechamento da janela. No entanto, vale lembrar que a navegação in private não torna a atividade online completamente anônima, pois o provedor de internet, redes corporativas e alguns sites ainda podem monitorar o tráfego. Além disso, extensões instaladas podem continuar funcionando, a menos que sejam desativadas manualmente. Questão número 19. Julgue o item subsequente, no que se refere a ferramentas para a edição de documentos, a comunicação e a navegação na internet. Programas de navegação na internet oferecem a opção de salvar favoritos, em que as páginas visitadas ficam gravadas localmente na máquina do usuário para acesso futuro em modo offline. Certo ou errado? Gabarito: errado. Justificativa: os navegadores da internet permitem que os usuários salvem favoritos ou bookmarks, mas isso não significa que as páginas ficam disponíveis para acesso offline automaticamente. Os favoritos apenas armazenam os endereços das páginas para facilitar o acesso futuro, mas a conexão com a internet ainda é necessária para carregá-las. Se o objetivo for acessar páginas sem conexão, muitos navegadores oferecem a opção de salvar páginas para leitura offline, como o modo leitura ou extensões específicas. No Google Chrome, por exemplo, é possível baixar páginas manualmente para visualizar sem internet. Contudo, salvar um favorito não garante que o conteúdo da página será armazenado localmente. Questão número 20. Julgue o item relativo à versão mais atual do navegador Mozilla Firefox, à organização e ao gerenciamento de arquivos e programas, e a vírus, worms e pragas virtuais. O Mozilla Firefox admite que plugins PDF, como por exemplo Adobe Acrobat, possam ser utilizados para exibir documentos PDF no Firefox. Certo ou errado? Gabarito: certo. Justificativa: o Mozilla Firefox permite que plugins como o Adobe Acrobat sejam utilizados para exibir documentos PDF diretamente no navegador. No entanto, nas versões mais recentes do Firefox, o próprio navegador já inclui um visualizador de PDF integrado, eliminando a necessidade de plugins externos na maioria dos casos. Ainda assim, os usuários podem configurar o Firefox para utilizar o Adobe Acrobat ou outro software específico para abrir PDFs, caso prefiram recursos avançados de edição ou manipulação de documentos. Essa configuração pode ser ajustada nas preferências do navegador. Questão número 21. A respeito de protocolos que dão suporte ao funcionamento da internet, de intranets e de correio eletrônico, julgue o item subsecutivo. O uso de correio eletrônico na internet não depende do DNS, já que a caixa postal é universal na nuvem. Certo ou errado?
Gabarito, errado. Justificativa. O uso de correio eletrônico na internet depende do DNS, Domain Name System, pois esse protocolo é essencial para a resolução de nomes de domínio, permitindo que servidores de e-mail encontrem e se comuniquem corretamente. Quando um e-mail é enviado, os servidores utilizam registros MX, Mail Exchange, do DNS para localizar o servidor responsável pelo recebimento das mensagens do domínio do destinatário. Embora os serviços modernos de e-mail sejam armazenados na nuvem, isso não elimina a necessidade do DNS. Sem ele, os servidores de e-mail não conseguiriam resolver corretamente os endereços de destino, impossibilitando a entrega das mensagens. Questão número 22. Acerca de pesquisas na web e de vírus e ataques a computadores, julgue o item subsequente. Situação hipotética. Foram realizadas 2 pesquisas na web por meio do Google. Na primeira, inseriu-se na caixa de pesquisa a expressão site bnb.com.br. Na segunda, inseriu-se na caixa de pesquisa a expressão site espaço bnb.com.br. Assertiva. Em ambos os casos, os resultados obtidos serão exatamente os mesmos, pois o Google não distingue o uso de espaço entre o termo de pesquisa e o símbolo ou a palavra. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. O Google distingue o uso de espaços em comandos de pesquisa avançada. No caso da busca com o operador site, não deve haver espaço entre site e o domínio pesquisado. Se houver um espaço, como em site espaço bnb.com.br, o Google pode interpretar de maneira diferente, afetando os resultados ou até mesmo ignorando o operador. A forma correta de pesquisar páginas dentro de um domínio específico é sem espaço, ou seja, site bnb.com.br. Assim, o Google retorna apenas resultados pertencentes ao domínio bnb.com.br. Quando há um espaço após o operador site, o mecanismo pode entender a busca como 2 palavras separadas, o que pode alterar os resultados. Questão número 23. Julgue o item seguinte. A respeito da versão mais atual do programa de navegação Chrome e dos mecanismos de busca avançada no Google. Embora o Google possua diversos recursos para filtrar resultados de pesquisas, não é possível encontrar uma imagem em um sítio ou domínio específico. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. O Google permite que os usuários encontrem imagens dentro de um sítio ou domínio específico usando a busca avançada. Para isso, basta utilizar o operador site na pesquisa. Por exemplo, para buscar imagens no domínio example.com, o usuário pode digitar site:/example.com, termo da imagem. Além disso, no Google Imagens é possível aplicar filtros avançados, como tipo de imagem, tamanho, cor e até direitos de uso. Esse recurso é útil para encontrar imagens específicas dentro de um site sem precisar navegar manualmente por todas as páginas. Questão número 24. Julgue o item seguinte. A respeito da versão mais atual do programa de navegação Chrome e dos mecanismos de busca avançada no Google. Em uma pesquisa por meio do Google, o uso da expressão concurso FUB, nível médio, incluindo as aspas duplas, permite encontrar informações somente dos concursos de nível médio da FUB que estiverem disponíveis na internet. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. A pesquisa Concurso FUB, nível médio, no Google, não retornará apenas informações sobre concursos de nível médio da FUB, Fundação Universidade de Brasília. Na verdade, essa busca usaria 2 operadores avançados. 1. Aspas duplas, concurso FUB, indicam que o Google deve buscar resultados contendo exatamente essa frase, sem variações. 2. Sinal de subtração, menos, nível médio. Exclui resultados que contenham a expressão nível médio. Isso significa que a pesquisa mostrará informações sobre concursos da FUB, mas excluirá páginas que mencionem nível médio, o que pode impedir a visualização dos concursos dessa categoria. Questão número 25. Com relação a redes de computadores, julgue o próximo item. LinkedIn é um exemplo de rede social em que o usuário final acessa a aplicação e seus dados na nuvem por meio de um navegador web. Certo ou errado?
Gabarito, certo. Justificativa. O LinkedIn é uma rede social voltada para conexões profissionais, e os usuários acessam a aplicação e seus dados na nuvem por meio de um navegador web ou do aplicativo móvel. A plataforma armazena perfis, conexões, publicações e mensagens nos servidores da empresa, permitindo acesso remoto de qualquer dispositivo conectado à internet. O LinkedIn faz parte do conceito de computação em nuvem, onde os dados não ficam armazenados localmente no dispositivo do usuário, mas sim em servidores distribuídos globalmente. Isso possibilita acesso instantâneo e sincronização automática de informações. Questão número 26. Com relação aos conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e à intranet, julgue o próximo item. Embora exista uma série de ferramentas disponíveis na internet para diversas finalidades, ainda não é possível extrair apenas o áudio de um vídeo armazenado na internet, como por exemplo no YouTube. Certo ou errado? Gabarito errado. Justificativa. Atualmente, existem diversas ferramentas e programas disponíveis que permitem extrair apenas o áudio de um vídeo armazenado na internet, incluindo vídeos do YouTube. Esses serviços podem ser acessados online por meio de sites especializados ou instalados como programas no computador. Além disso, algumas aplicações oferecem opções para converter vídeos em arquivos de áudio, como MP3 ou AAC. Vale lembrar que, ao utilizar essas ferramentas, é importante respeitar os termos de uso e as políticas de direitos autorais das plataformas, garantindo que o conteúdo seja usado de maneira legal e ética. Questão número 27. Acerca do editor de texto LibreOffice Writer 7.1, do programa de correio eletrônico Mozilla Thunderbird e da computação em nuvem, julgue o item subsequente. Uma das principais características da computação em nuvem é a elasticidade. Uma empresa pode usar os recursos de acordo com a sua demanda, inclusive aumentando ou diminuindo dinamicamente a sua capacidade computacional. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. A elasticidade é uma das características fundamentais da computação em nuvem, permitindo que empresas ajustem seus recursos computacionais conforme a demanda. Isso significa que podem aumentar ou reduzir dinamicamente a capacidade de processamento, armazenamento e outros serviços de TI sem necessidade de investimentos em infraestrutura própria. Essa escalabilidade ocorre de forma automática ou sob demanda, garantindo eficiência, economia e flexibilidade. Empresas que utilizam serviços em nuvem podem se beneficiar dessa característica para lidar com picos de tráfego ou períodos de baixa utilização, otimizando custos e desempenho. Questão número 28. Com relação à computação em nuvem, julgue o item a seguir. Uma solução de software como o Microsoft Office 365, que pode ser acessado pela web a partir de login e senha em formato de assinatura com pagamentos mensais, é denominada SaaS, Software as a Service. Certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. O Microsoft Office 365 é um exemplo de SaaS, Software as a Service, uma categoria de computação em nuvem em que os usuários acessam software via internet, sem necessidade de instalação local. O modelo de assinatura permite acesso contínuo a aplicativos como Word, Excel e Outlook diretamente pelo navegador ou por meio de versões instaladas que sincronizam com a nuvem. O SaaS oferece vantagens como atualização automática, armazenamento em nuvem e acesso remoto, tornando a experiência mais flexível e eficiente. Questão número 29. Com relação à computação em nuvem, julgue o item a seguir. O provisionamento para aumento de recursos como memória RAM e armazenamento é uma característica disponibilizada em um ambiente de PaaS, Platform as a Service. Certo ou errado? Gabarito, errado. Justificativa. O provisionamento para aumento de recursos como memória RAM e armazenamento está mais associado ao IaaS, Infrastructure as a Service, que é a camada responsável por fornecer a infraestrutura essencial para suportar PaaS, Platform as a Service, e SaaS, Software as a Service.
O IaaS disponibiliza servidores, rede, armazenamento e outros componentes fundamentais, permitindo que empresas criem e gerenciem ambientes sob demanda. O PaaS, por sua vez, oferece uma plataforma pronta para o desenvolvimento, gerenciamento e entrega de aplicativos, incluindo ferramentas de programação, bancos de dados e frameworks, sem exigir que os usuários lidem diretamente com a infraestrutura subjacente. Questão número 30. Com relação aos conceitos básicos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados à internet e à intranet, julgue o próximo item. Na internet, existem ferramentas que otimizam a tarefa de manipular arquivos, como o Google Docs, que permite o armazenamento online e o compartilhamento de arquivos, dispensando a necessidade, por exemplo, de um usuário enviar um mesmo arquivo por e-mail para vários destinatários, certo ou errado? Gabarito, certo. Justificativa. O Google Docs e a suíte Google Workspace como um todo é um excelente exemplo de ferramenta na internet que otimiza a manipulação de arquivos. Ele permite armazenamento online, arquivos são armazenados na nuvem, Google Drive, não exigindo espaço no disco local do usuário. Compartilhamento de arquivos. É possível compartilhar um arquivo com muitos usuários, concedendo diferentes níveis de permissão, visualizar, comentar, editar. Isso elimina a necessidade de enviar o mesmo arquivo por e-mail para vários destinatários, que é um processo ineficiente e que pode gerar múltiplas versões do mesmo documento. Com o compartilhamento, todos trabalham na mesma versão do arquivo. Edição colaborativa em tempo real. Múltiplos usuários podem editar o mesmo documento simultaneamente. Portanto, a afirmação está correta.